Nomeado para o concurso do TJSP. Hoje é dia de conversar detalhadamente como que eu estudei para cada matéria e quais foram os fatores essenciais para minha aprovação. Minha nomeação aconteceu há mais ou menos 3 semanas. Eu fui aprovado nos 2 concursos do TJSP de 2023 e também no concurso do MPSP. E hoje eu vim aqui conversar com vocês de forma super aberta como que eu estudei para cada uma das matérias desse concurso. Mas antes de eu começar, não tem como eu não falar que foram essas as apostilas que eu usei para estudar. Elas foram fundamentais, elas estão presentes lá na compra do curso completo do TJSP. Se você tem interesse, clica no link aqui embaixo para você se inscrever na lista de espera e fica de olho nos seus e-mails. Agora, para falar para vocês como que eu estudei, pessoal, aqui na minha frente tem a apostila das matérias específicas. Então foi assim, para as matérias específicas, que são as matérias de direito, que são elas, direito penal, direito processual penal, direito processual civil, constitucional administrativo, normas da corregedoria e direito das pessoas com deficiência. Para essas matérias, eu fiz um estudo super pesado de lei seca. O nosso curso, ele possui videoaulas. Inclusive, foi o curso da Brabo que eu usei para passar nesse concurso, obviamente. Senão, eu não estaria tendo como vir aqui falar tão detalhadamente sobre esse material. Mas voltando, o estudo da lei seca, pessoal, pessoalmente, eu percebi que a forma que eu consegui, por exemplo, acertar 38 das 40 questões de direito na prova era assim: eu precisava ler a lei seca e depois que eu lesse ela, eu precisava fazer muitos exercícios. Para minha sorte, o curso da Brabo Concursos vem com uma lista gigantesca de exercícios. São milhares de exercícios comentados e separados tópico a tópico para o TJSP. Isso foi fundamental no meu preparo, primeiro porque o trabalho já estava feito, então eu economizei muito tempo. Segundo, a seleção estava perfeita, super focada na banca VUNESP ou em bancas que podem vir a ter um perfil parecido em algumas matérias, mas essa seleção foi fundamental na minha aprovação. Como que eu estudava a lei seca? Hoje, eu sentava lá e ia estudar direito administrativo, eu ia estudar o primeiro tópico de direito administrativo. Aí eu acabava minha sessão de estudos. Acabei esse tópico? Não acabei. Então, a próxima vez que eu estudar direito administrativo, seguindo o meu ciclo de estudos que está disponível na plataforma, eu continuava de onde eu tinha parado, até dar ali mais ou menos 50 minutos, 1 hora, que era o máximo de tempo que eu estudava cada matéria. Quando esse tópico acabava, eu não fazia exercício no mesmo dia. Isso é uma escolha pessoal, mas eu estou te contando como que eu consegui minhas aprovações. 2 vezes com mais de 90%. Eu não fazia no mesmo dia, eu deixava para a próxima vez que eu fosse estudar direito administrativo, porque aí na hora que eu fosse fazer os exercícios, eu ia ter que me obrigar a lembrar de uma coisa que eu fiz em outro dia, e não em uma leitura que eu tinha acabado de fazer. O esforço da memória, se você dá um espaço maior, vai ser muito maior. E quanto mais você forçar a sua memória, mais ela vai considerar aquela informação importante e vai querer reter aquilo, que é isso que a gente tem que fazer para acertar as questões de lei seca do TJSP. Então, esse foi o estudo de lei seca que eu fiz e é o que eu recomendo a todo mundo fazer. Cara, leia a teoria, finaliza lá a teoria, leia a lei seca. Acabou um tópico, acabei direitos fundamentais de direito constitucional. Faz muito exercício, cara. Faz uma bateria de exercício para fixar bastante. Depois vai para o próximo tópico. Mas acabando o edital, qual que foi a minha estratégia? Cara, já estudei todos os tópicos, agora é só exercício. Coloco a minha apostila de teoria ali do lado, exercício, exercício, exercício. Errei, a teoria está aqui do lado. Eu olho, o que eu errei? Então, o que foi fundamental? Ter esse material físico para mim foi muito bom. Aqui tem toda a teoria física e a lista de exercícios está lá na plataforma em PDF. Aí, isso foi as matérias de lei seca, tá? O que é importante eu destacar? Cara, as questões da VUNESP hoje para o TJSP, antigamente, lá atrás, era um trecho do artigo e a cada alternativa pedia para você falar qual que estava certo ou errado em relação àquele artigo. Hoje as questões não são mais assim, eles aumentaram a complexidade. Então ele vai te contar uma historinha, é o que a gente chama de caso concreto, e aí você vai ter que aplicar aquele artigo naquilo ali. Então assim, o conhecimento que você tem que ter ainda é a lei seca. 80%, 90% da prova vai ser lei seca. Só que hoje é importante você estudar para essa prova pensando que o examinador vai querer que você pense. Ele não quer só que você decore, ele vai querer que você raciocine. E isso é uma coisa boa, tá? Então, faça o esforço que você tem que fazer para começar a entender o que a lei está falando. Entender a aplicação, a intenção do artigo. Porque vai chegar lá na questão, eles vão te contar uma historinha e vai te fazer uma pergunta e aí você vai ter que falar o que se aplica àquilo ali. Óbvio, ainda tem questões super simples de lei seca, mas estão aparecendo essas questões
que cobram do aluno um raciocínio maior. Aí também tem a questão das matérias básicas. E aqui, galera, eu não sei qual área que você vem, mas geralmente o pessoal que vem da área do direito subestima muito, tá? Geralmente o pessoal, na verdade, que é formado em outras áreas, subestima muito isso aqui. Português básico, português avançado, matemática, raciocínio lógico, informática. Isso aqui é tudo que você vai encontrar na sua apostila. Como que eu estudei para essas matérias? O básico é igual, lia teoria, fazia muito exercício, só que aqui tinha uma diferença. Uma diferença que eu quero destacar com você, principalmente nas matérias de português e matemática. Qual que é essa diferença? Muitas pessoas começam a estudar para concurso e só se arrebenta em português, só se arrebenta em matemática. A pessoa estuda e lê teoria e faz exercício e fala, cara, não evolui. Eu chego ali nos 60% de acerto, nos 70% de acerto e não evolui mais, não consigo mais. Por que que não evolui? Porque a dificuldade da pessoa não está especificamente naquela matéria. A pessoa vai fazer uma questão de equação de primeiro grau ou de equação de segundo grau e ela erra na conta de divisão, ela erra a casa decimal, ela erra o expoente, ela erra a raiz, ela vai fazer uma questãozinha problema de matemática e aí ela esquece a regrinha do MMC, ela confunde com a do MDC, aí erra a divisão, erra a vírgula, erra a casa decimal, e a pessoa perde o exercício, ela não entende, nossa, mas eu sei essa matéria, por que que eu tô errando? Porque tá devendo no básico, tá devendo no estrutural ali. Isso é fundamental, tanto para português quanto matemática. Então, se você está estudando para concurso público, você não consegue evoluir em português, você não consegue evoluir em matemática, você vai ter que voltar para o básico. E pensando nisso, as nossas apostilas começam português básico, inclusive foi assim que eu consegui evoluir no português, que estava muito difícil. Português básico, a matemática aqui, cara, começa do básico, do básico, do básico. Você vai ter a sua chance de recuperar o seu prejuízo, o seu atraso do passado aí com essas matérias básicas, para você conseguir, então, tendo uma base sólida, você conseguir se desenvolver nessas matérias aqui, que são uma parte extremamente importante da prova. Só português são 24 questões de 100. É praticamente um quarto da sua prova, é uma matéria que você não pode vacilar. Eu gabaritei português em uma das provas do TJSP e eu te falo que foi fundamental entender o perfil da banca, entender como que ela cobra as questões de português, fazer muitos exercícios de português, e isso tudo só foi possível porque eu tinha uma lista com milhares de questões. Aí tem as questões de interpretação de texto também, além das de gramática. Cara, tem tudo. Eu vim aqui hoje para te contar tudo que eu fiz para conseguir 3 aprovações com um pouco mais de um ano de estudo, em excelentes colocações, e eu tenho que te dizer que além de fazer tudo isso, o material foi fundamental. Outro ponto que eu preciso comentar com você é anote a sua evolução, anote o seu rendimento. Você tem que ter um controle próximo para você mesmo. Qual que é a sua porcentagem de acerto em cada matéria? Cara, pega uma folha sulfite, escreve lá, direitos fundamentais. Fiz tantos exercícios, acertei tantos, ou errei tantos. Você precisa saber, porque na hora que você começar a revisar, você precisa focar onde você está pior. Você não vai ficar estudando 20 vezes a matéria que você mais gosta, porque é a matéria que você vai melhor. Você não pode fazer isso. Você vai ficar girando e não vai evoluir nunca. Então, tenha o carinho e o cuidado de fazer essas anotações do seu rendimento. Foi isso que eu sempre fiz e é isso que eu sempre falo para as pessoas fazerem. Anota, porque depois quando você revisar, você revisa na parte que você mais precisa. Nada melhor do que um material físico para você rabiscar bastante, para você grifar bastante. Mais uma vez, se você tem interesse em participar da nossa próxima turma no TJSP, se inscreve na lista de espera, porque quando a gente for abrir uma nova turma, a gente vai entrar em contato com você e vai te chamar para participar do nosso evento. Se você ficou com alguma dúvida em relação ao meu preparo para essas provas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Ou se quiser me chamar no Instagram também, pode ficar à vontade. Eu sempre tento responder o máximo de pessoas lá. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.